parlamento aqui em Bauru, assim como de outras tantas cidades do Brasil, adotaram as emendas impositivas como a forma do vereador, que é o representante popular, poder fazer indicações específicas para questões que ele acha do sua representação popular, prioridades. O vereador Eduardo Borgo voltou ao tema na Tribuna Livre desta semana, primeiro para explicar duas questões. Tem uma indicação, por exemplo, na emenda da APAI, né, Associação que atende à questão filantrópica no município, que enfrenta dificuldades. O vereador estranhou da APAI não ter efetivado ou ter declinado oficialmente a emenda? Sim, eu achei estranho, principalmente pelo momento que a APAI vive. Eu encaminhei das minhas emendas 467 mil para uso da APAI e eu recebi a justificativa da prefeitura que a APAI tinha declinado, que ela não tinha aceito, enfim, que abriu mão desse dinheiro, e me chamou a atenção. Mas aí depois, em conversa com outro vereador, ele me disse que pela fase que a APAI está passando, que ela não teria braço, né? Foi essa a palavra do vereador, para utilizar, porque não foi só esse vereador que mandou, indicou o dinheiro, outros vereadores também. Nós temos que separar a atitude que aconteceu, criminosa, triste, que aconteceu no passado, de um assassinato, enfim, todo aquele crime que aconteceu, mas os pacientes, os usuários, os bauruenses que precisam do serviço da APAI não podem ser prejudicados por tudo aquilo que aconteceu. E a APAI não pode parar. Então, e levando em consideração que o Ministério Público está em cima, a Polícia Civil está em cima, enfim, tem toda uma fiscalização, eu, pelo menos, eu me senti tranquilo de fazer o encaminhamento, mas a APAI acabou declinando e não aceitou esse dinheiro. Ainda está no começo, né, a questão das emendas impositivas. E é bom que se diga que é 1% do orçamento que é dividido ali percentualmente entre todos os vereadores, e o vereador aqui não vai indicar aquilo que é bom para ele, tá? O vereador ele é acessado pelos munícipes, olha, tem uma creche, tem a unidade de saúde, exames, então a própria população, nós somos representantes direto do povo, né? Todo o poder emana do povo, que exerce diretamente através de seus representantes. Então nós estamos aqui na Câmara Municipal exercendo o poder do povo, e nada mais justo do que a população chegue na gente e fale, nós queremos que seja destinado um dinheiro para aquele local. É aí que entra as emendas impositivas. Lembrando que no ano passado, acho que foi fechar em um pouco mais de 1 milhão a indicação de cada vereador, sendo que 500 mil obrigatoriamente tem que ir, metade, né, desse valor, para a saúde. Tá? Mas eu não sei se é porque eu sou da oposição, todas as indicações que eu fiz, de 1 milhão e pouco, todas voltaram, né, sem ali a sinalização de cumprimento pelo município. Vou fazer algumas alterações, espero que o princípio da impessoalidade não esteja sendo quebrado, porque se eu sentir a mínima perseguição em relação às minhas indicações, até porque não é indicação, como eu disse, para mim, né? É para a população. Mas se eu sentir, eu vou acionar o Ministério Público e não descarto uma ação popular para averiguar se não estão sendo prejudicados os princípios constitucionais. Vereador, outro ponto importante que você tocou, que merece aprofundar, é de que o vereador pode indicar, por força dessas prioridades da população, um determinado valor para uma emenda em um tipo de despesa que não engloba o valor total. Então, por exemplo, recap, se você tem várias quadras ou uma quadra, e aí, lógico, exigiria ou outros parlamentares ou o governo complementar, como ele faz, aliás, em inúmeros procedimentos aqui da casa. Como é que fica isso específico em relação à emenda do senhor também? Então, esse é o fato que me chamou muita atenção, porque eu indiquei ali, acho que 400 e poucos mil reais também, para pavimentação de algumas ruas, tá? E existem dois valores. Quando a prefeitura ela licita, ela contrata uma empresa privada, como aconteceu aí no recap da cidade, é um preço o metro quadrado ou a quadra asfaltada. Quando a prefeitura faz direto pela Secretaria de Obras, esse valor acaba caindo quase pela metade. Então, quando você indica, o vereador indica lá algumas quadras, e no meu caso, mais de 400 mil para pavimentação, se a prefeitura acha que aquelas quadras indicadas não dá para fazer com o valor que foi disponibilizado, no mínimo ela deveria fazer o que dá. Tá? E para aproveitar o dinheiro, ao invés de fazer uma licitação com empresa privada, ela faça direto. O que não pode é ter dinheiro no caixa, a população precisando do asfalto e a prefeita simplesmente, porque é um vereador de oposição, aqui não vai dar. Porque nunca vai bater o valor exato. Vamos supor que indique R$1 milhão para asfaltar lá 20 quadras. Não deu para fazer 20, faça 10.
Se é muito caro R$1 milhão para 20 quadras, faça direto pela Secretaria de Obras. Agora, nunca vai bater o valor exato, até porque nem na licitação eles sabem, porque quando abre o procedimento, o valor tende a cair, porque tem a disputa entre os licitantes. O que não pode acontecer é simplesmente a Prefeitura falar, nós não vamos atender porque o dinheiro não é o suficiente para aquele determinado número de quadras. Até porque dá a entender, Nelson, que a Prefeitura não quer atender as emendas impositivas para que o dinheiro sobre no caixa para depois ela indique aonde ela quer. E se existe uma lei onde o vereador tem direito, assim como na Câmara Federal, os deputados federais, no próprio Senado, tá, os parlamentares podem fazer essas indicações. Então eu estou vendo aqui que há um relapso, há uma falta de vontade do Executivo em atender as indicações dos vereadores. Muito obrigado ao vereador Eduardo Borgo. Só para uma questão de nomenclatura, para você que acompanha o orçamento, emendas impositivas é um instrumento onde cada parlamentar, como explicou o vereador Eduardo Borgo, indica as suas questões diretas, objetivas, com valores, destino e finalidade, e o orçamento participativo, ele não tem relação com esse procedimento. O Poder Executivo deveria reunir cada região da cidade e ouvir qual é a obra principal naquele entorno, e não especificamente em um objeto. É isso.